Oi, me chamo Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito do rock brasileiro para comemorar os 70 anos exatamente do rock brasileiro, que acontece em 24 de outubro. E eu vou falar neste vídeo sobre, para fechar os anos 80, vou falar sobre 89 e 90, tudo que aconteceu nesses 2 anos, os principais lançamentos, algumas curiosidades e lembrando sempre que eu faço esses vídeos baseado na minha pesquisa, que gerou esse livro aqui, o Calendário do Rock Brasileiro. São mais ou menos 1.850 datas de lançamento, de tudo que você pode imaginar, desde 1955 até mais ou menos hoje em dia, 2024, né, porque eu lancei em março de 25. Se você quiser um exemplar deste livro ou do Diário da Turma, segunda edição, é só enviar e-mail para o e-mail que está na descrição desse vídeo. Mando todos os detalhes. E esse aqui é o único, esse é o primeiro e único livro, um calendário musical brasileiro. Não existe outro livro igual a esse na literatura brasileira. Apesar de ser, eu fiz uma tiragem curta, uma tiragem bem pequena, ele é 100% independente. E, então, eu vou falar, para fechar, como eu já havia dito nos outros vídeos, que eu fiz três separados, 87, 88 e esse aqui, 89 e 90, para contar a história dessa segunda década, do, essa segunda metade da década de 80, e como é o fechamento, é bom perceber, quem já viu os vídeos que eu falo sobre o início da década, 82, 83, os primeiros lançamentos, a primeira cena do rock brasileiro, já dessa década, já, já pode perceber uma mudança, não só do país, do contexto nosso, socioeconômico, político-econômico, como queira, mas também no contexto cultural. Já em 89, 90, a lambada tomava conta. A moda do rock já havia passado, o público adolescente que gosta de seguir a moda, gosta de seguir as tendências, essas pessoas que em 84, 85, com o lançamento de RPM, os primeiros discos do Lobão, do Paralamas, quem não acompanhou e, e, e tratou isso como algo efêmero, em 89, 90 já estava curtindo outra coisa, já estava curtindo lambada, o sertanejo, a música sertaneja mais elétrica, vamos dizer assim, o Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, tudo isso também era novidade nesse contexto de 89, 90. Então, era essa música que passou a tomar conta da mídia, televisão, rádio, e o rock já ficou mais segmentado para quem gostava mesmo. Por isso que essa passagem, esses últimos anos da década de 80 e o início da década de 90, foi uma prova de fogo para os grupos e os nomes que já estavam consagrados e que, mesmo com dificuldade, permaneceram e depois sobreviveram por toda a década. Mas aí isso é papo para mais para frente, para esse finalzinho e também para os outros vídeos dos anos 90 que eu ainda vou fazer. E, mas é isso, a gente já estava num processo assim, o país, a gente estava sem grana, a gente já não estava mais comprando, até a alimentação, supermercado, a gente teve que tomar cuidado, fazer conta, porque a inflação estava estupidamente alta, a inflação mensal, imagina a anual, ainda mais nessa passagem de governo. O Sarney fez os 5 anos de governo dele, foi um desastre de cabo a rabo, mas para começar, 89, já vou contextualizar, como sempre, mas eu vou começar
com os filmes, né, de 89 alguns, né, não todos, que chamaram a atenção, fizeram boa bilheteria, ou ganharam prêmios, enfim, Indiana Jones e a Última Cruzada, Os Caça-Fantasmas 2, dois filmes de guerra muito bons, Tempo de Glória e Pecados de Guerra. O Tempo de Glória, se eu não me engano, tem o Matthew Broderick, que fez o Curtindo a Vida Doidado, e o Pecados de Guerra tem o Michael J. Fox, se eu não me engano, que fez De Volta para o Futuro, e o Champagne, Pecados de Guerra. Aí tem o De Volta para o Futuro 2, muito bom. Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, maravilhoso, do The Right Thing. Muito bom esse filme, a trilha, maravilhoso. Eu não sei em que plataforma está, mas Faça a Coisa Certa, muito bom. Ao contrário de Sociedade dos Poetas Mortos, que eu botei aqui, mas acho o filme muito chato. Eu lembro que eu fui no cinema assistir e, puta, a gente achou muito chato. A gente queria. Enfim, eu gosto de outro tipo de filme, mas ganhou prêmio, tudo. Esses são alguns dos principais filmes que entraram em cartaz em 89. E aí também no começo de 89, o ano já iniciou com o Plano Verão, que é um novo plano pro econômico, mais um, acho que é o terceiro plano econômico do governo Sarney, e com o Plano Verão veio o Cruzado Novo. Eu não sei se foi nessa época que foi cortado alguns zeros e carimbaram. As cédulas eram, como não dava, a gente não tinha dinheiro e não dava para produzir dinheiro novo, dinheiro de papel e moeda, foi carimbado a nova, o novo valor da moeda. Cada cédula recebeu um carimbo. Se eu não me engano, foi nessa época. O Bahia foi campeão brasileiro em fevereiro, não lembro por que em fevereiro, é estranho, né? Mas o Bahia foi campeão brasileiro e o Vasco também foi campeão brasileiro, só que em dezembro. Então, o Bahia foi campeão brasileiro nessa temporada 89-90, acredito eu. Realmente eu não. 89, 90, não, 88, 89, que eu realmente não estou lembrado desse calendário. E o Vasco foi campeão em dezembro. Foi o segundo campeonato que o Vasco ganhou. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. O Memorial da América Latina em São Paulo foi inaugurado. O Sarney assinou a lei do divórcio. Imagina, só em 89 que o Brasil teve lei do divórcio. Aí teve as eleições, que teve aquele monte de candidato que o Fernando Collor ganhou. E em agosto de 89 a gente teve duas perdas muito significativas: Luiz Gonzaga e Raul Seixas. E o Raul Seixas, o Luiz Gonzaga no comecinho de agosto, não lembro a data exata, talvez dia 2, e o Raul também, eu não lembro, dia 21, enfim, os dois em agosto. E o Raul tinha como forte influência, mas assim, que nem Elvis, né? O Luiz Gonzaga, posso até dizer, Luiz Gonzaga e Elvis Presley eram talvez as maiores influências do Raul Seixas, e os dois nos deixaram em agosto de 89. Isso é uma coincidência. Como aconteceu anos mais tarde, o Cazuza veio a falecer no dia 7 de julho, vou falar aqui nesse vídeo, e depois, acho que em 2010, não lembro, 2020, o Ezequiel Neves, que era irmão do Cazuza, mentor, produtor e amigo e tudo do Cazuza, também morreu no mesmo dia, 30 anos depois. Essas coincidências da vida. Mas, antes de ir para as capas que eu abri aqui para comentar, vou lembrar de alguns grandes discos do rock brasileiro que foram lançados em 89. Cazuza, O Tempo Não Para, que é o ao vivo da turnê do Ideologia, muito bom, muito bem gravado, um repertório maravilhoso, tocou muito. Foi um ano que o Cazuza nos deixou, dia 7 de julho de 90, e estava todo mundo já muito. Enfim, o Cazuza, a partir de 86, principalmente, ele teve uma mudança muito drástica
do físico dele, da força dele, da força mesmo, força física, eu digo. E isso foi muito aparente, e aí que está a coragem dele. Já fiz vídeos sobre isso, já falei sobre isso. A coragem do Cazuza. Eu sou muito fã de Cazuza, então eu sou muito suspeito para falar dele. Mas de estar na mídia, não desistir, tomar porrada o tempo inteiro. Ele tomava. Assim, a mídia não, não deixou ele em paz até ele finalmente morrer. A mídia ficou no pé dele o tempo inteiro, mesmo tanto antes dele assumir que estava com HIV, quanto depois. Continuaram no pé. Então ele foi muito corajoso de dar a cara a tapa. Ele foi referência. Muita gente não sabe disso, mas ele foi referência para muita gente que se descobriu soropositivo e viu no Cazuza uma força muito grande, porque o Cazuza, apesar de tudo isso que eu acabei de falar, ele continuava gravando, ele continuava na mídia, ele fez show até o máximo que ele pôde. Acho que inclusive foi em janeiro de 89, 88. Eu tenho essa data está aqui no calendário, mas foi em janeiro. O último show dele foi no Recife, inclusive. Mas ele, sim, tanto que conta-se que o Burguesia, que é o disco lançado em 90, que está aqui nesse vídeo também, na lista desse vídeo, as últimas gravações, ele não tinha condições de ficar em pé. Ele gravou sentado, gravou deitado. Então, o Cazuza, assim, é um grande exemplo. E, bom, seguindo aqui os lançamentos, Legião Urbana nas suas 4 estações, foi um disco muito. Primeiro que ele é lindo, né? Aquela capa prata, com encarte também, com papel duro. Ele veio todo. Ele é muito chique esse disco. Sorte de quem ainda tem um vinil, mas ele é muito chique. Composições de cabo a rabo. Em um desses vídeos que eu estou gravando no final da década de 80, eu comentei e lembro aqui que esse disco inteiro tocou na rádio. Começou eu não lembro, com Pais e Filhos, eu não lembro qual que foi. Há Tempos foi a primeira música de trabalho. Há Tempos. Começou com Há Tempos, e quando o 5 foi lançado, tava, ainda estava tocando, não sei se Meninos e Meninas, a última faixa do lado B, que é uma música mais gospel, também estava tocando no rádio, quando começou a tocar Teatro dos Vampiros. Então, esse disco, As 4 Estações, teve uma força muito grande. Já foi uma turnê sem o Negrete, uma turnê já com uma banda de apoio. Aí já é uma fase que eu já não gosto muito de Legião ao vivo. Mas mesmo assim, os shows eram bons, e esse disco tem uma força incrível. O Sexo Explícito, grupo mineiro, que tinha o John Shoa, do Patofu, na guitarra, lançou o primeiro disco, Combustível para o Fogo, que é muito bom. Eu prefiro o segundo disco, acho o segundo disco genial, mas o Combustível para o Fogo é ótimo. Eu vou mostrar ele, está aqui. O Nenhum de Nós lançou Cardume, que é o disco que o Nenhum de Nós, com todo respeito, assassinou Starman do Bowie. Tem o maravilhoso. Tem o Gueto, tem alguns aqui que eu ainda vou falar. Ó, o Léo Jaime, como eu falei no vídeo anterior, ele lançou Avenida das Desilusões. Ele que foi mais para um caminho, continuou a influência rock nele, mas ele foi para um caminho mais de cantor romântico, com esses discos todos que ele lançou a partir de 85 em diante. Tem mais essa característica romântica. O Kiko Zambianchi lançou um ótimo disco, que é o Era das Flores. Gosto muito da discografia do Kiko. Esses artistas todos, eles estavam assim, já não estavam muito vendendo horrores. Eles vendiam o suficiente para bancar o disco. Por exemplo, tocavam um pouco na rádio, aí faziam shows junto, ou shows em lugares menores. Não era como Legião, Titãs, Paralamas, que precisavam de um lugar maior. Tem esses artistas, eles tocavam em teatros e tal, onde o público era exatamente menor, porque, como eu falei, nessa época a gente já não tinha mais dinheiro para comprar disco o tempo inteiro.
Então, começou uma coisa muito de o que tocava no rádio, então era difícil desses artistas pouco trabalhados, como no caso do Léo Jaime, o Heróis da Resistência, e outros que estão aqui, né, nessa lista, o próprio Kiko Zambianchi, eles não eram. As gravadoras tinham dinheiro de marketing e pegavam esse dinheiro, ainda mais nessa fase horrorosa que a gente estava da economia, e destinava maior parte do dinheiro para os artistas maiores que sabia que ia vender horrores, tipo Legião, esses que eu acabei de citar, do primeiro time. O Fausto Fawcett lançou também o segundo disco, que tem o Império do Sentido, se eu não me engano, mas não teve, foi bom, ótimo, mas também não teve o mesmo impacto do primeiro disco. E tem outros aqui, o João Penca lançou o Sucesso do Inconsciente, que é a mesma coisa que eu estou falando, não teve grande impacto. O Violeta de Outono lançou Em Toda Parte. O primeiro disco é um EP, esse já é um LP. O Biquíni Cavadão lançou o Zé, que foi ótimo, foi muito bem aceito pela crítica e pelo público. O Lobão lançou Sob Sol de Parador. O Kid Abelha lançou o Kid, que eu acho que é o segundo Senhor Leone. O Lulu Santos, eu botei aqui, o Barão Vermelho lançou ao vivo, que foi gravado no Dama Choque. Foi o show de estreia do Dama Choque, uma casa de shows em São Paulo, que ficava perto do Aeroanta. No Dama Choque teve, nossa, um monte de show, muito em shows internacionais e tudo. Ramones, a segunda vez que o Ramones veio para o Brasil, acho que em 92. Então, os três shows aconteceram no Dama Choque. Esse disco do Barão é muito bom. O Heróis da Resistência, como eu disse, lançou o Heróis 3. Também, assim, de uma forma que de vinil lançou o primeiro disco dele solo, a capa é muito legal, ele mordendo um vinil, e bem bacana um desenho. Os Cascaveletes do Sul lançou Rock Aula. Eu tenho eles aí, o The Fala. Esses foram os lançamentos de 89, e eu vou abrir aqui algumas imagens, até para comentar, porque eu deixei de falar alguns discos dessa leva. Por exemplo, este aqui, que é muito importante, que é o primeiro disco solo do Escandurra, Amigos Invisíveis, disco que ele gravou praticamente sozinho, os instrumentos todos, bateria, baixo, guitarra, violão, enfim, tudo. Ele sozinho no estúdio com o produtor. A Tassiana Barros também ajudou bastante. Nessa época eles tinham acabado de se juntar, de casar, então ela ajudou bastante. Esse disco é maravilhoso. Ele, como toda a obra do Ira, ele é muito em cima, claro, do The Jam, do Who, do Kinks, essa cena inglesa. Mas é um disco muito bom, muito agradável e se tornou uma referência. Foi o primeiro disco solo dessa geração 80, foi do Edgar, alguém que tinha um grupo, né, da geração 80. Foi o primeiro disco solo. Paralamas não tinha disco solo na época, ninguém de Legião, de Titãs, sabe, de outros, do Barão. Tinha o Cazuza, mas isso já foi em 84. Então, lembrei do Cazuza agora, esse seria o segundo, porque o Marcelo Nova também lançou o disco dele solo, mas acho que foi em 90. Tá aqui na lista. Esse disco, todo mundo sabe, o Escandurra comemorou 30 anos, 20 anos, tá? Volta e meia ele ainda faz shows especiais desse disco. Esse aqui é um bastante curioso, que pouca gente conhece, chama Projeto S, que é um disco do Luiz Schiavon, depois que o RPM acabou. Ele formou com essa dupla Projeto S, porque esse é uma dupla, né, um duo. Eu esqueci o nome, Zagaz, se eu não me engano, o sobrenome dele também começa com S. Então é Projeto S, mas esse disco é horroroso, é independente, é muito ruim, com todo respeito ao Schiavon, que já não está aqui mais entre nós, mas assim, porra, é um disco muito ruim. Eles chegaram a fazer show, eu não sei nem se eu assisti,
Nunca vi show do RPM, mas talvez esse Projeto S, como a gente ficava circulando pelas casas de show em São Paulo, pode ser que eu tenha assistido, não lembro. Mas esse disco é péssimo, não tem, não se salva, não se salva uma, uma música. Esse aqui, como eu falei, é o Sexo Explícito, do John, é muito bom para quem quer ir atrás, tá aí a capa, combustível para o fogo, tem os grupos do Sul, tem o Replicantes, que lançou o Papel de Mal, que é, é, a, é a formação original do, do Replicantes, mas tem uma tecladista que era a produtora do disco, que era a produtora da banda, de shows e tal, ajudava na agenda. Esqueci o nome dela, acho que ela me achará, Paula alguma coisa. Esse disco também, como os outros grupos, não foi tão bem. Foi lançado, mas não foi muito bem trabalhado, não foi muito bem divulgado, também não tocou muito, mas o registro é legal. Pouco depois, eu lembro que eu li alguma coisa, logo, sei lá, no segundo, terceiro show de lançamento, o Vander Wildner saiu do grupo e seguiu carreira, solo. Esse aqui, vou continuar com o Sul, porque tem uma curiosidade para contar. Esse aqui é o do Cascaveletes. Os Cascaveletes se tornou uma referência pro rock gaúcho que veio depois, nos anos 90, Grafo Resch, Harmônica, Comunidade Jiu-Jitsu e outros grupos do Sul, os Cascaveletes, TNT, Garotos da Rua, e próprio Replicantes. Esses discos todos, esses grupos todos, eles foram forte influência para a geração que veio depois. Estou procurando um bastante importante aqui. Eu esqueci de colocar o título dele, mas é esse aqui mesmo. É o Sanguinho Novo. Isso aí é uma coletânea tributo ao Arnaldo Batista, com vários grupos. Tem o Visadoc Moi, por exemplo, que eu falei do Visadoc no vídeo de 87. São vários grupos, vários. São acho que 12, 13. E foi a primeira produção do Miranda. O Miranda ele já tinha feito alguma coisa de produção tal no Sul, com as bandas que atual e os punks e outros projetos que ele fez parte no Sul, mas não dessa forma profissional que ele foi contratado, chamaram ele, não, vamos fazer um tributo, queremos você. Nessa época ele escrevia para Bis, ele tinha recentemente mudado para São Paulo, assim como eu. Eu lembro que eu escutei esse disco ainda antes de ser lançado na casa do Escova, numa época que o Escova e o Miranda moraram juntos. Eu sou muito amigo do Binga. Nessa época eu até fazia alguns trabalhos com o Binga, tecladista, que foi tecladista do Escova e a Máfia, e a gente volta e meia ia para a casa do Escova. E numa dessas idas eu fui com o Binga e o Miranda me apresentou, enquanto o Escova e o Binga faziam, sei lá, uma reunião, alguma coisa assim. Eu e o Miranda, a gente ficou escutando o som, e ele me mostrou o Sanguinho Novo, que já tinha mixado, já estava pronto e tal. E eu lembro, e uma coisa que me marcou também, quando ele me mostrou Sanguinho Novo, ele me mostrou junto o Surfer Rosa do Pixies. Ele falou: Bah, velhinho, vou te mostrar aqui um grupo novo, sensacional, tal. E era o primeiro do Pixies. E, e aí tem essa curiosidade. E outra curiosidade também, para finalizar a Turma do Sul, tem o The Fala, que lançou o Scream You, que é um disco ao vivo que foi produzido pelo Miranda, gravado assim como o Barão ao vivo, que foi gravado no Dama Choque. Esse também foi gravado no Dama Choque, até pela facilidade de equipamento, tudo, por ser em São Paulo, Miranda morar aqui, para mixar e trabalhar o disco, tudo, foi gravado no Dama Choque. E eu fui nesse show e não tinha ninguém. Literalmente não tinha ninguém. Fiquei eu, um amigo, o Miranda, e, pô, sei lá, 5 pessoas assistindo o show. Não, sério, não tinha ninguém.
tanto que deu muita coisa errada durante o show, então eles paravam as músicas, tocavam de novo. Eu lembro que o Miranda, eu fiquei ao lado do Miranda na mesa de som, o Miranda saía, ele ia lá na frente do palco e às vezes até gritava com o pessoal, não, porque, pô, faz isso aqui, não é guitarra, não, você, pô, Edu e tal, não sei o quê, e voltava para a mesa, vai, não sei o quê. Então parecia assim que a gente estava num estúdio gigante, porque o Dama Choque era o espaço de show, da sala de shows do Dama Choque era grande, sei lá, cabia talvez 800 pessoas por aí, em pé, né? E tinha as pequena arquibancada, mas era grande. E parecia que era estúdio, porque não tinha ninguém. Então foi um momento também bastante emblemático e que eu lembro com boas memórias desse, desse show, desse momento. Tem esse disco também, que foi lançado pouco antes do Raul falecer, Panela do Diabo, Raul Seixas e o Marcelo Nova, eles que fizeram mais de 50 shows pelo país e tal, depois finalizaram esse disco. Esse disco ele foi feito no Vice-Versa, era o Vice-Versa, e eu lembro que o Vice-Versa tinham dois estúdios, A e B, o A, claro, maior, ficava numa edícula, o Vice-Versa era numa casa em Pinheiros, então você entrava na casa e passava pela casa e na edícula ficava, a edícula grande, né, que era uma outra casa, ficava o estúdio A e ao lado ficava o estúdio B, que o estúdio B era pequenininho, não cabia, acho que nem cabia uma banda inteira tocando no estúdio B, era mais para gravar voz ou bateria, uma coisa mais separada, teclado, era um estúdio menorzinho, inclusive a mesa de som que ficava no estúdio B do, do vice-versa, me contaram, o engenheiro de som de lá me contou que a mesa era a que gravou o disco nunca lançado do Vimana. E nessa época, um amigo meu, um outro amigo, eles estavam gravando uma coletânea, eles iam participar de uma coletânea de rádio, tal, uma coisa bem comercial, tal. E eles estavam gravando no estúdio A. E eu acompanhei-os em alguns dias que eu estava sem trabalho, eu ia lá, ficava com eles acompanhando a gravação. E eu lembro que um desses dias eu estava na edícula, fora do estúdio, eu estava fumando cigarro, na época eu fumava, parei em 2007, estava fumando um cigarrinho, estava com 19 anos, e entra o Raul Seixas, em cadeira de rodas, e vai para o estúdio B, para finalizar exatamente, terminar de colocar as vozes desse disco. E eu lembro, e ele fraquinho, assim, na cadeira de roda, como eu comentei do Cazuza agora, que gravou praticamente deitado as últimas músicas do Burguesia, dos últimos registros do Burguesia, o Raul também, ele estava completamente debilitado, tanto que o disco foi lançado, correram para lançar o Panela do Diabo, para poder lançá-lo com o Raul ainda em vida, e o disco foi lançado e pouco depois o Raul faleceu. Mesma coisa aconteceu com Legião, quando lançou A Tempestade, que correu para ser lançado, lançou um pouquinho depois o Renato Russo veio a falecer. Mas esse disco é muito bem gravado, muito legal, o repertório do Panela do Diabo é muito bom, e, porra, tem muita gente que fala mal do Marcelo Nova. Eu não gosto de Camisa de Vênus, eu também não acho o Marcelo Nova, enfim, não gosto muito tal, mas ele fez esse trabalho de resgate. Tem gente que reclama, mas eu acho fundamental o que ele fez. Eu vou misturar aqui um pouco, eu não vou lembrar direito os lançamentos, os lançamentos de 90 e 91. Então já vim para 90 para falar de cinema, para começar o cinema. Aí eu volto a mostrar os discos aqui. Linha Mortal, que é um filme ótimo. O Poderoso Chefão 3 é incrível, né? Que é a família do Don Corleone, agora o Al Pacino, querendo pegar os ativos do Vaticano, é uma coisa bem legal. Os Bons Companheiros, que é um filme de máfia também, muito bom, com o Robert De Niro. Duro de Matar, o Duro de Matar 3, se eu não me engano. Coração Selvagem, que eu adoro, e eu não sei onde está para assistir. O De Volta para o Futuro 3 também, muito bom.
Esses foram alguns dos principais filmes de 1990. Em 90 também, o péssimo presidente Sarney passou a faixa para o péssimo presidente Collor, e o ano inteiro, se a gente for falar de política, economia e tudo que aconteceu no país, tudo girou em torno desse primeiro ano do governo Collor, que foi um desastre também, foi uma porcaria, não é bom lembrar, 89 foi o ano que eu perdi meu pai, em janeiro de 89, e aí veio o confisco da confisco da poupança, e a gente tinha dinheiro do meu pai guardado do trabalho, né, de, enfim, FGTS, umas coisas aí, tudo, e, pô, a gente, enfim, nem gosto de lembrar. E dentro desse contexto da cultura pop, da música, em 1990, teve duas curiosidades. Ela teve uma curiosidade em relação ao Burguesia, disco do Cazuza, que em janeiro o clipe da música Burguesia ganhou um prêmio em um evento em Nova York, um evento de videoclipes, onde, tipo um VMB, sabe, um VMA, clipes do mundo inteiro, clipes americanos, ingleses, europeus, do mundo inteiro, concorriam, e o Burguesia ganhou em uma das categorias, ganhou o melhor clipe. É um clipe simplesinho, tudo, com imagens, tem disponível no YouTube, e isso é uma data curiosa. Também foi em 90, 20 de outubro de 90, que a MTV Brasil entrou no ar, então ela nem fez muita diferença. Esse ano, 1990, ela começou a fazer, é, começou firme mesmo em 91, e ela ficou mais popular entre os jovens a partir de 93, principalmente 94. Paulo Miklos foi preso, porque pegaram ele com uma pequena quantidade de cocaína, mas uma quantidade irrisória. Ele foi solto logo em seguida. O Lobão sofreu um acidente de moto, que acho que ele machucou a perna, uma das pernas, quebrou o pé, alguma coisa assim. O Cazuza nos deixou, morreu dia 7 de julho de 90. E uma data curiosa também, que tá aqui no calendário, o Mingau, que baixista do Ratos de Porão, baixista do Traje a Rigor, e que infelizmente sofreu, ah, uma tragédia, com um tiro na cabeça, tudo. O Mingau, ele chegou a ser anunciado como baixista da Legião, no comecinho de 90 também, não sei se em janeiro ou fevereiro. O Negrete, o anúncio da saída do Negrete aconteceu em janeiro de 89, quando o Legião estava ensaiando o que viria a ser as quatro estações. E aí depois, quando eles gravaram o disco, tudo, eles fizeram algumas audições, e o Mingau chegou a ser anunciado, saiu nota no jornal como o novo baixista da Legião, mas isso não se concretizou, não rolou. Só saiu essa nota, mas o Mingau não passou de alguns ensaios e nem chegou a tocar show, fazer show nenhum, nenhuma gravação. Esses foram alguns fatos aleatórios da cultura pop em 1990. Aí tem alguns discos, o Traje, porque o Traje a Rigor, que é um disco de cover com as influências do Traje, né? Teve o Cazuza, Burguesia, como eu falei, está aqui também, Na Calada da Noite, do Barão, que foi nesse disco, se não me engano, que o Dé saiu e entrou o Dade no lugar do Dé baixista da formação original do Barão. E foi, se eu não me engano, na época eu vi uma entrevista falando que uma das divergências durante a gravação que fez o Dé sair foi que ele queria cantar uma das músicas, talvez uma composição dele, e o Frejá e a banda falou, não, não, deixa o Frejá cantar, até porque, como eu falei no vídeo anterior, de 88, o Barão lançou o Carnaval e foi um disco que consolidou o Frejá como vocalista. Foi quando ele se encontrou, o Barão se encontrou com a voz dele, a sonoridade que eles queriam, tudo. Finalmente foi, pô, foi no terceiro disco, né? Tiveram que gravar dois discos, fazendo testes e vendo, apostando
enfim, em repertórios e tal, em sonoridades, e aí no carnaval eles conseguiram, alcançaram o que pretendiam, e aí no Calada da Noite o Deck quis cantar, e eles falaram, não, pô, agora que a gente conseguiu consolidar o Frejá, as pessoas prestarem atenção, saberem que ele é o vocalista do Barão e tal, você vai querer cantar, isso pode confundir. Então teve mais ou menos uma discussão mais ou menos assim. O Hanoi Hanoi lançou o Seria o Nada, como outros discos, o Nenhum de Nós lançou o Estranho, o Lobão lançou Vivo, que foi o show dele no Hollywood Rock, Lulu Santos lançou o Honolulu, e o Engenheiros do Havaí lançou o incrível e também que explodiu, assim como as quatro estações, o Papo é Pop. E tem outros aqui também que eu não cheguei a mostrar, como, por exemplo, esse aqui do Ira, que é de 90, Clandestino. O Ira foi dos grupos Ira, o Traje, dos grupos grandes, assim, já consolidados, mesmo eles sofreram nessa passagem de 90, da década de 80 para 90, não por conta da qualidade deles, da qualidade da composição dos discos e tudo, mas por causa desse fato da nossa economia, da nossa política, que o país estava indo de mal a pior. Se em 88 a inflação mensal era de mais ou menos 18%, em 89 e 90, essa inflação foi, nossa, explodiu, subiu muito mais. Esse disco é legal, tem o dia, a semana, o mês, põe um repertório muito bom. O dia, a semana, o mês é uma canção, acho que do primeiro repertório do Ira, que eles nunca tinham gravado, gravaram nesse disco. E tem outras músicas muito interessantes. É um ótimo repertório, é uma qualidade ótima também esse disco do Ira. Não lembro quem produziu, se foi o Paulo Junqueiro, mas a qualidade é muito boa e, e manteve, como eu falei, manteve a qualidade. Paralamas, Legião, Titãs, todo mundo, todos os grupos conseguiram, mantiveram a sua qualidade. Porém, o país não deixou as venagens e shows e tudo ter a gente tem uma história linear, assim, vamos dizer, do rock brasileiro. Mostro disso da Cássia, porque ele tem um pé, a Cássia, ela tem sempre, durante todo o repertório, toda a discografia dela, nunca teve um pé inteiro só no rock ou só na MPB, ela é um híbrido e soube trabalhar muito bem essa, essa falta de característica, que não é não estou falando isso de um modo ruim, mas exatamente ela conseguiu não ser MPB e não ser rock, e ao mesmo tempo ser as duas coisas juntas, sem ter muita briga. O Cazuza era mais ou menos assim também. E esse disco é um repertório ótimo, tem Premeditando Break, se eu não me engano, tem Rumo, Vanguarda Paulista. Cara, o repertório desse disco é ótimo. No vídeo de 87 eu falei disso e volto a falar. No YouTube tem uma apresentação da Cássia Eller no programa Metrópolis, da TV Cultura, ao vivo. O repertório desse disco maravilhoso, maravilhosa apresentação. Vale a pena procurar e assistir, porque é um retrato muito fiel. Essa apresentação no Metrópolis é um retrato muito fiel do que era a Cássia Eller nessa época. Outro disco legal também, desse biênio aí, 89, 90, é este aqui, que eu acabei de falar da história do Miranda, que eu ia lá na casa dele, do Escova e tal. E o Escova, esse é o primeiro disco, La Família, Escova e a Máfia. Eu fui em vários shows, eu ia em ensaio tal, acompanhei muito bem a trajetória, principalmente nesses dois primeiros discos. Também, assim, como os outros grupos, e eu fico frisando isso durante o vídeo, que é para mostrar exatamente o que eu falei no início, o quanto mudou de característica o rock brasileiro
do início da primeira metade da década de 80 para a segunda metade, principalmente no comecinho e finalzinho, que a gente, no comecinho, o rock estava em ascensão, novidade, as pessoas, olha que legal, tal, isso aqui, e agora, nesse momento, 89, 90, as pessoas, tá, rock, beleza, vamos seguir aqui, tem outras coisas e tal. Então, esses grupos, assim como o Discover Mafia entra nesse guarda-chuva, sofreram com isso, pela falta de interesse, a agenda, né? Os contratantes começaram a contratar menos os shows e os artistas. Esse disco é curioso, que é o Cotô da Cherry, e o André Fonseca, o André que ficou conhecido no disco Corredor Polonês, da Patife Band. E esse primeiro disco do Cotô, o Cotô veio ser um dos principais nomes do underground paulistano dos anos 90, principalmente com o disco Monstro, e que é muito bom esse disco. Ao contrário dele, esse primeiro disco do Cotô, ele é experimental, que nem o Viziadoc Moy, que eu falei de 88. Esse é completamente experimental, é o koto, que é um instrumento japonês, junto com guitarra, junto com violão, com outros instrumentos também japoneses de percussão e de cordas. Então é um disco que não é rock, não tem refrão, não tem batidas, não é new wave, não é para colocar, para dançar e para cantar. Não é um disco conceitual, introspectivo. E eu lembro deles divulgando esse disco na TV Mix, TV Gazeta em São Paulo, onde começou a Astrid Fontenelle, o Serginho Groisman e todo o núcleo que depois formou a MTV. Falam disso no Sete Doses de Cachaça, tem um texto sobre esse momento da TV Gazeta. Eu lembro deles tocando o Cotô, inclusive, e tal. Eu não cheguei aí a show, não lembro, mas eu acompanhei a divulgação em rádio e TV, e é um disco curioso. Esse vinil aí eu não lembro qual que foi a gravação, o Dourado, talvez, mas esse vinil aí ele é difícil de ser encontrado. Para quem é caçador ou caçadora de vinil, tá aí uma boa sugestão de vinil para ser caçado. Esse aqui é outro, Golpe de Estado, foi o primeiro disco, nem Polícia nem Bandido. Eu não gosto, não sou fã do Golpe de Estado, e assisti alguns shows e tal, nunca, sei, não gosto. Mas o Golpe de Estado tem um público muito fiel que gosta de hard rock, principalmente aqui em São Paulo, pessoal que lotava os shows mesmo, assim, show no Aeroanta ou qualquer outra casa noturna, sempre tinha público, sempre tinha gente prestigiando, comprando. O Golpe de Estado tocava aqui nas rádios de São Paulo e, bom, é isso que aconteceu. E estou vendo aqui a minha lista e a minha colinha, mas foi isso que aconteceu nesse biênio de, de 89, 90, bem o final mesmo da década. Tivemos discos fortes, né, como o Black Blonde, As Quatro Estações, Jesus Não Tem Dentes, o Bora Bora, Paralamas, Carnaval do, do Barão. O Carnaval teve uma música, Pense Dance, que foi a música de trabalho, fez parte da trilha de uma das, não sei se foi Vale Tudo, não lembro, de uma das principais novelas, acho que da novela das 8 da época. Então, o disco ganhou muita força. Esses discos, é bom frisar aqui novamente o que eu tenho dito, eles têm uma outra qualidade de gravação dos primeiros discos, até de 86, 87. É uma qualidade melhor, uma produção melhor. As gravadoras já entendiam melhor como era captar o som do rock, o que era uma guitarra distorcida, o melhor microfone, o melhor amplificador, as melhores cordas, enfim, o melhor espaço para bateria, para acústica.
Isso tudo, todo mundo, tanto os produtores, as gravadoras, quanto os músicos, foram aprendendo ao longo dos anos. Então, esses discos todos eles têm uma qualidade melhor, apesar de que, nessa época, ainda até a entrada do Collor, a gente não tinha como comprar produtos importados, porque não havia abertura, a abertura econômica que foi feita com o Collor. Se o Collor fez alguma coisa boa no governo dele, a Ave Maria, foi isso, ele abriu o comércio do Brasil e a gente pôde começar a importar coisas, comprar CD importado, disco importado, pirulito importado, ser chiclete importado, tênis importado. A gente pôde comprar ou à distância, ou dar o dinheiro para o amigo, ou e trazer e não esconder, pagar horrores, ou nem poder entrar com as coisas. E mesmo assim, com essa dificuldade, já tinha equipamentos gringos nos estúdios, mas não eram tantos e tal, e mesmo assim conseguia-se tirar já uma boa sonoridade desses discos todos, inclusive, o que eu não falei aqui, deixei um pouco de lado, mas é sempre bom lembrar, inclusive da cena metal e da cena punk brasileira, que também se beneficiou de melhores estúdios, de melhor acústica, melhores instrumentos, esse tipo de coisa. Então, esse é o vídeo que fecha-se a década de 80. Vou fazer agora alguns vídeos sobre a década de 90, que inclusive de 93 a 2000 estava dentro da MTV. Para quem quer saber das histórias da MTV, tem a playlist MTV 30 anos, bastidores, que também vou deixar o link na descrição deste vídeo, e também da playlist, que faz parte todos esses vídeos que eu estou comemorando os 70 anos de rock, que é a playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias. Quem tiver interessado em comprar o calendário do rock, é só mandar um e-mail para mim, para o e-mail que está na descrição do vídeo. Se quiser o calendário do rock, perdão, ou o Diário da Turma, a segunda edição do Diário da Turma, também é pelo mesmo e-mail. Sou eu que pego o e-mail, sou eu que respondo, sou eu que. Então, se quiser conversar comigo, só mandar o e-mail, saber mais desses livros. E obrigado pela companhia até agora. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Dê uma fuçada na playlist, vê se tem alguns outros assuntos que você gosta. Eu falo de personagens, de outras cenas, de outros discos, de outros fatos e curiosidades desses 70 anos de rock. Mais uma vez agradeço. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia. Um abraço e um beijo. Até.